Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo. Eu ingressei no curso de Gestão e Análise Ambiental em 2019 e faço parte do PET desde o final de 2021 na Coordenadoria de Gestão de Pessoas. E eu escolhi esse tema porque eu gosto bastante de futebol, acompanho, e é um tema que está bastante atual no momento, e principalmente pela realização da Copa do Mundo feminina neste ano. Então, o foco vai ser a categoria feminina. Então, quando a gente fala de futebol feminino, vem a imagem da jogadora Marta na nossa cabeça, principalmente, né? Devido o seu sucesso, o seu ser eleita 6 vezes melhor jogadora do mundo, ser a maior artilheira da história da seleção brasileira feminina de futebol, entre outras marcas que ela conquistou ao longo da sua carreira. No entanto, o futebol feminino vem ganhando cada vez mais visibilidade, crescendo e se desenvolvendo cada vez mais no país e no mundo. Então, trouxe exemplo aqui de alguns campeonatos que são disputados no nosso país, para demonstrar esse crescimento que ele vem tendo ao longo dos últimos anos. Então, no nível estadual, a gente tem o Campeonato Paulista, né, disputado aqui no estado de São Paulo, Campeonato Carioca, disputado no estado do Rio de Janeiro, o Campeonato Mineiro, disputado em Minas, e o Campeonato Gaúcho, disputado no Rio Grande do Sul. Em nível nacional, a gente tem a disputa do Campeonato Brasileiro, e dividida entre as suas 3 séries, então Série A1, Série A2 e Série A3. Em nível continental, reunindo os times da América do Sul, a gente tem a Libertadores, e mais abrangente, envolvendo todo o planeta, a gente tem a Copa do Mundo feminina envolvendo todas as seleções. E o sucesso não fica só dentro das 4 linhas envolvendo as jogadoras. Também a gente tem representantes femininos em todas as categorias, não só dentro das 4 linhas. Então, trouxe como exemplos aqui, a gente tem a Edna Alves, como árbitra, a Neuza Bach, que é a segunda imagem aqui, também como bandeirinha. A gente tem a Bárbara Coelho como apresentadora do Esporte Espetacular, a Gabriela Ribeiro como repórter, a Renata Silveira, que é apresentadora, a gente tem a Leila Pereira, que é a atual presidente do Palmeiras, a Jéssica Batista, que é técnica da Ferroviária, e a Ana Carolina, que é integrante da comissão técnica do Corinthians, atuando como médica. Então, esses são alguns dos personagens femininos que a gente tem atuando no mundo do futebol hoje em dia. Então, falando um pouco mais dos campeonatos, eu vou me debruçar em cima do Campeonato Brasileiro Feminino e da Copa do Mundo, entrar um pouco mais em detalhes nesses 2 campeonatos, devido à sua importância e relevância para o cenário do esporte. Então, o Campeonato Brasileiro Feminino, a primeira edição dele foi disputada em 2013, então totalizando 11 edições, e a competição é organizada anualmente pela CBF e conta com 16 equipes. A gente tem também a Série A2, que iniciou em 2017, e a Série A3, que é bem mais recente, e teve seu início no ano passado. E o campeão garante uma vaga para disputar a Copa Libertadores. E como principais campeões, nós temos o Corinthians, com 5 títulos, que é o atual tetracampeão da competição. 2 títulos a gente tem a Ferroviária, que inclusive é o time aqui da minha cidade, tem bastante tradicional o futebol feminino aqui, até mais que o masculino, se for ver. E um título nós temos como representantes o Flamengo, o Santos, o Rio Preto e o Centro Olímpico. Aqui eu trouxe 2 imagens, que é o Corinthians comemorando o título desse ano, e a segunda imagem, que representa o recorde de público no futebol feminino sul-americano, que foi alcançado nessa partida da final do Campeonato Brasileiro desse ano, disputado na Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians em São Paulo.
Então, tivemos presentes 42.326 pessoas, quebrando esse recorde que anteriormente pertencia a uma partida do Campeonato Peruano, também em torno de 42 mil pessoas por aí também. Então, o Brasil detém esse recorde e frequentemente está sendo quebrado. Então, é uma disputa sadia que a gente tem entre os clubes do Brasil e do futebol sul-americano para ver quem consegue colocar mais público dentro do estádio em uma partida do futebol feminino. Então, falando um pouquinho mais agora sobre a Copa do Mundo Feminina, que nós tivemos, inclusive, foi disputada nesse ano entre os meses de julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O primeiro torneio foi disputado em 1991 e essa foi a nona edição, a deste ano. Então, é um campeonato bem recente, se comparado com a Copa do Mundo masculina, que a primeira edição foi disputada lá em 1930. A seleção brasileira, infelizmente, foi eliminada precocemente na fase de grupos. Como dito anteriormente, a gente tem a jogadora Marta como a maior artilheira da história das Copas, e essa foi a primeira edição com 32 seleções, antes eram disputadas apenas por 24 equipes, então isso demonstra o crescimento dessa competição, e também foram estabelecidos novos recordes de público, audiência e receita. A gente teve também a árbitra brasileira Edna Alves apitando uma das semifinais da competição, um motivo de muito orgulho para ela e para o nosso país também, já que não tivemos o Brasil avançando nas próximas fases da competição, mas, porém tivemos ela como representante brasileira nesta fase mais adiante da competição. E por fim, a Espanha conquistou o título inédito desse campeonato. Então, eu trouxe aqui a imagem da taça da Copa do Mundo feminina, que é diferente da taça da Copa do Mundo masculina, e na segunda imagem mostrando que logo na partida de abertura teve um recorde de público no jogo entre Austrália e Irlanda. Então, quase 76 mil pessoas compareceram para assistir a partida inaugural do Mundial, que é um número bastante expressivo, se tratando de partidas entre seleções femininas. Entrou para a história. Contudo, a gente tem alguns desafios ainda a serem superados na modalidade, apesar de todo esse crescimento, a relevância, a gente ainda enfrenta algumas adversidades para consolidação, né, e expansão da modalidade, da categoria feminina no Brasil e no mundo. Então, eu trouxe aqui algumas notícias, né, que retratam ainda esses desafios e essa disparidade em relação à categoria masculina, que na Copa do Mundo Feminino, então, só 10% das empresas liberaram seus funcionários para ver os Jogos do Brasil, diferentemente do que a gente viu no Mundial masculino, disputado no final do ano passado, em que praticamente toda a cidade, todo o país parou para acompanhar as partidas do futebol feminino, então o pessoal saía do trabalho, se reunia em bar, restaurante, lanchonetes, para torcer pela seleção brasileira. A gente não observou aí toda essa mobilização, né, para acompanhar as partidas da seleção feminina. E também muitas empresas não aderiram, né, foram só algumas, e foi mais comum ver prefeituras, bancos, né, instituições públicas liberarem, as empresas privadas, assim, eles foram mais relutantes em liberar os seus funcionários. Na segunda notícia, que fala que a Marta ganha menos de 1% que o Neymar, né, falando sobre essa disparidade salarial que ainda tem, sendo que ela foi eleita já 6 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, e o Neymar ainda não tem nenhum título, né, dessa grandeza, mas ainda assim a diferença salarial entre os dois é muito gritante. Então, aqui como exemplo da notícia, fala que o Neymar beira 50 milhões, enquanto o da Marta ganha 400 mil.
E, por último, tivemos um beijo do presidente da Federação Espanhola, Jenny Hermoso, que gerou polêmica. Esse episódio aconteceu na final da Copa do Mundo Feminina deste ano, né, disputada entre a Espanha e a Inglaterra, em que a Espanha se sagrou campeã. Então, durante a comemoração do título, passando para a entrega das medalhas e do troféu, o presidente da Federação Espanhola, lá eufórico por conta da conquista, é, deu um beijo na jogadora sem o consentimento delas. E isso gerou uma grande repercussão, críticas para o dirigente, uma grande pressão nele, até gerou várias discussões, até que ele reconheceu o erro, depois de muita pressão, críticas, ele reconheceu e renunciou ao cargo dentro da Federação Espanhola. E, por fim, para finalizar, o Brasil está disputando a candidatura para ser sede da Copa do Mundo Feminino em 2017. Então, a próxima edição, a CBF está disputando para ver se consegue ser a sede dessa edição da Copa Feminina, que seria bem importante para o nosso país, para consolidar o crescimento da modalidade, aumentar essa audiência, o público e fazer crescer cada vez mais a categoria feminina no nosso país. E também deixo aqui como indicação essa reportagem da BBC que fala que menos investimento e proibição fala alguns motivos de por que a seleção feminina de futebol não é tão bem sucedida quanto a masculina. Então, como alguns dos motivos citados pelos historiadores, né, profissionalização tardia da modalidade, após quase 4 décadas de proibição, retardou o desenvolvimento da modalidade, entre vários outros motivos que ele cita aqui ao longo dessa reportagem. E é isso, pessoal. Agradeço pela atenção, espero que tenham gostado.